Capítulo 4 de Filipenses, de 4 a 9. Eu vejo muito a paternidade de Deus nesse texto, mas eu queria conversar com vocês rapidinho sobre recomendações para uma vida equilibrada neste tempo de tanto desequilíbrio, né? Recomendações para uma vida equilibrada neste tempo de tanto desequilíbrio. Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade ou moderação conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa ou excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Esta é a preciosa palavra de Deus. Vamos a essas recomendações para uma vida equilibrada nesse tempo de tanto desequilíbrio. Os irmãos sabem que Paulo estava escreveu essa carta de Roma, e ele estava em prisão domiciliar por causa do evangelho, e seria martirizado posteriormente naquela cidade, e mesmo preso, ninguém fechava a boca de Paulo. Interessante que o livro de Atos termina dizendo que Paulo recebia pessoas na sua casa e anunciava o evangelho sem impedimento algum, né? Quer dizer, não havia nada que o impedisse de testemunhar. E ele escreve essa carta, cujo tema é alegria, né? É alegria. Essa palavra alegria aparece algumas vezes na epístola. Então, a gente percebe como o apóstolo tinha alegria no meio da provação, no meio das tribulações, no meio das tempestades, das lutas ferrenhas pelas quais ele estava passando. Os irmãos sabem que a igreja sofria muito. Por um lado, sofria com os judeus, né? Com os judeus, os legalistas, sofria com os da magia, né? Do fetichismo, e sofria com os romanos, né? O poderio romano era imenso, e Roma também perseguia a igreja, nós sabemos disso. Então, Paulo manda essa carta por Epafrodito. Epafrodito era um dos pastores de Filipos, né? Um dos líderes lá, e ele foi para Roma com uma oferta generosa da igreja de Filipos, e agora ele retorna com essa carta, cujo tema, já disse, é a alegria, a carta de gratidão. Então, mesmo preso, ele está comprometido com a saúde e a relevância da igreja. Então, diante das tempestades, das hecatombes da vida, nós não podemos perder o foco da missão para a qual o Senhor nos chamou, porque todos nós somos vocacionados. E nesse texto nós temos algumas recomendações paulinas. Por exemplo, a recomendação da alegria, depois a recomendação da moderação, depois do descanso, depois da mente assertiva e saudável e, por último, a recomendação do aprendizado constante. Vamos examinar rapidamente cada uma dessas recomendações. A primeira recomendação de Paulo: olha, irmãos, se alegrem. E ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo não é redundante aqui. Paulo, ele é enfático, tá? Essa palavra alegria, substantivo alegria, substancializava a vida dele e deve substancializar as nossas vidas. A alegria do Senhor deve ser sempre a nossa força, como está lá em Neemias 8:10, né?
Então, o cristão, mesmo num tempo de provações, como ensina Tiago, né? Nós devemos ter profunda alegria no meio das provações. É difícil, né, meus irmãos? Nesse tempo de tantos óbitos, de tanto sofrimento, tanta depressão, tanta gente que saiu do eixo, né? Tanta gente desestabilizada, desequilibrada emocionalmente. Nós precisamos manter a nossa alegria, porque Jesus Cristo é a fonte da nossa alegria, né? O Espírito Santo é um instrumento dessa alegria, desse regozijo, desse contentamento. Eu gosto muito de uma expressão do pastor Glênio Paranaguá. Ele tem um sermão chamado, um texto chamado Contidos no Contentamento, né? Contidos no contentamento. Devemos estar contidos no contentamento, sejam quais forem as circunstâncias, né? Nós precisamos aprender. E eu me lembro do Pentecoste, lá em Atos 2, o Espírito Santo trouxe muita alegria àqueles 120 discípulos, trouxe muita alegria àquele povo, aqueles povos de várias nacionalidades ali, viram a alegria do céu, a alegria do Espírito Santo. O mundo lá fora precisa ver a alegria do cristão, da cristã, a alegria do lar cristão, a alegria da Igreja de Cristo, mesmo em tempos tão difíceis pelos quais estamos passando. Então, meus irmãos, a recomendação primeira é alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A alegria é o antídoto da tristeza, né? Da mornidão, é o antídoto do abaixamento de espírito, né? Segunda recomendação, Paulo está lá no verso 5, seja a vossa bondade. A minha tradução aqui está bondade, mas eu prefiro moderação. Seja a vossa moderação conhecida por todos os homens, perto está o Senhor. Interessante que Paulo faz uma conexão aqui entre a moderação e o perto está o Senhor, né? Ou seja, o crente deve se manter moderado, equilibrado, né? E essa palavra moderação, no original, denota uma firmeza paciente e humilde, capaz de submeter-se à injustiça, a injustiças, desgraças e maus tratos, sem ódio ou maldade, confiando em Deus a despeito de tudo. Então, devemos ser moderados, equilibrados, ajustados ao diapasão de Deus, para que prestemos um culto a Ele de gratidão, que os nossos lábios de alegria e de moderação sejam fruto de que confessa o seu nome, né? Então, o momento, meus irmãos, não é de desconfiança, o momento não é de insegurança. Para nós, o momento é de confiança plena no Senhor. E essa confiança plena no Senhor é a fonte que produz em nós a moderação. Perto está o Senhor, não é? O Senhor voltará e ele deve encontrar cristãos e cristãs moderados, moderadas, né? Equilibrados, equilibradas, absolutamente convictos de que ele é o Senhor da história. Então, sejamos moderados, equilibrados nesses tempos difíceis. Terceira recomendação paulina é o descanso. Os versos 6 e 7, não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pecados, ou pedidos, sejam vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede ou ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração ou o vosso sentimento e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, eu gosto de pensar nesse descanso, né? Esse descanso que é também um substantivo, que deve substantivar, a nossa experiência cristã. Nós temos o descanso, né? Eu aprendi que a gente trabalha 6 dias e descansa no 7º, né? Nós trabalhamos e depois descansamos. Mas isso é a vida antiga.
mas na vida cristã nós descansamos para depois trabalharmos, né? Então a gente precisa aprender a descansar. E eu gosto muito daquele Salmo 37:7. Descansa no Senhor e espera nele, né? Descansa no Senhor e espera nele. Descansar não é se acomodar, não é se ensimesmar. Descansar é confiar plenamente de que Deus tem o controle, né? Eu não preciso ficar tentando, por desempenho, por força humana, conquistar algo seguro para mim. Isso já foi conquistado por Cristo. E o nosso descanso está aí, na obra de Cristo, né? Devemos entrar cada dia no descanso dele. Descansar no Senhor significa confiar nele, deitar-se sobre ele, né? Saber que ele nos conduz. A gente cuida da nossa netinha aqui, o netinho já voltou para a escola, e a nossa Luísa, ela em todo tempo está sendo vigiada ou por mim ou pela avó, né? E quando ontem, por exemplo, ela chegou nervosa, não tinha dormido de manhã, e a gente detectou isso, e aí providenciamos o leite mais cedo, 2h pouco ela tomou o leite, e ela adormeceu, ou seja, ela descansou, arrotou, descansou no meu colo, coloquei-a no berço, ela dormiu 2 horas, ela descansou, porque ela confiou no vovô, na vovó dela, não lhe faltou o essencial. Nós temos que nos sentir assim em relação ao Senhor. Ele cuida de nós, e esse descanso deve ser motivado pelo cuidado que Deus tem de nós nas circunstâncias mais difíceis. Essa é a garantia, né? Então, o antídoto para a ansiedade é o descanso, né? Não andeis ansiosos. A gente precisa olhar mais para a natureza, olhar mais para o Senhor que criou todas as coisas, saber que Ele cuida. E o resultado desse descanso é a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento. Que essa paz guardará o nosso coração, ou seja, o nosso sentimento, e a nossa mente, ou seja, o nosso pensamento em Cristo Jesus. Então, sentimentos e pensamentos guardados por Cristo, aquele que tira de nós a ansiedade. Agora, eu gosto muito daquele texto do Salmo 1, que ele nos faz descansar em pastos verdejantes e nos guia às águas tranquilas, ou seja, o Senhor nos faz descansar num ambiente seguro. Por que esse ambiente é seguro? Porque Ele está ali, a sua presença é real, a sua vara e o seu cajado nos consolam, né? Nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós temos a garantia do Salmo 91:2, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, craseado, né? À sombra do Onipotente descansará. Então, à sombra do Onipotente, meus amados irmãos, nós podemos descansar e saber que Ele cuida de nós, né? Nenhuma arma contra nós prosperará. É isso que diz lá o texto bíblico. Em penúltimo lugar, penúltima recomendação é a mente assertiva e saudável. E aí entra o verso 8, né? Verso 8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso pensai. Nisso pensai. Então nós temos aqui uma mente assertiva, ou seja, afirmativa. A única maneira de nós, meus irmãos, enfrentarmos e vencermos a mente negativa, a mente doentia, né? A mente negativista, é pela assertividade da mente de Cristo em nós. Quando Paulo fala, nós temos a mente de Cristo, em 1 Coríntios 2,16, ele está aqui mostrando que temos aqui os característicos da mente de Cristo, os valores da mente de Cristo, né? Ou seja, a verdade, a honestidade, a justiça, a pureza, o amor, a boa fama, o louvor, a virtude. Aqui está a peneira, né? A nossa mente deve estar cheia dessas coisas, porque aí elas expulsam
as coisas ruins, né? Elas jogam para fora, por exemplo, se entra a verdade, a mentira sai. Se entra a honestidade, a desonestidade sai. Se entra a injustiça, se entra a justiça, a injustiça sai. Porque a justiça e a injustiça elas não coexistem na mente de Cristo em nós, na nossa mente assertiva e saudável. Entra o amor, sai o ódio. Entra a boa fama, sai a má fama. Entra o louvor, sai a murmuração, o praguejamento, né? Enfim, nós temos aqui 8 valores da mente que uma vez foi transformada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, essa mente assertiva e saudável certamente é uma característica, um traço de uma vida equilibrada neste tempo de tanto desequilíbrio. Por último, nós temos a recomendação do aprendizado constante. O aprendizado constante, né? Eu tenho aprendido que quem não se assenta para aprender não pode ficar em pé para ensinar. Né? Quem não se assenta para aprender não pode ficar em pé para ensinar. Ou não pode ficar também assentado para ensinar, né? Tem gente que ensina sentado, outros ensinam em pé, né? Agora, é importante esse aprendizado constante, porque Paulo fala aqui, termina, o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Ele usa verbos aqui dinâmicos, né? O verbo aprender, o verbo receber, o verbo ouvir, o verbo ver, né? E aí ele usa um verbo no imperativo, o verbo praticar, que o verbo e praticar, ou seja, não é uma opção que o apóstolo coloca para os irmãos em Filipos, é uma ordem paulina, né? Então, será que temos aprendido? Será que temos recebido? Será que temos ouvido? Será que temos visto em nossos modelos, homens e mulheres de Deus, exemplos para as nossas vidas? Porque nós estamos aprendendo uns com os outros. Nós estamos juntos crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. E Deus usa pessoas frágeis para nos ministrarem, nos ensinarem, nos confrontarem, nos mostrarem onde temos errado, como nós podemos acertar. E aí o apóstolo aponta para si como modelo de líder espiritual. Né? Ele aponta, olha a responsabilidade do apóstolo, apontar para si o modelo. Né? Aí a gente lembra, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, lá em 1 Coríntios 11:1. Né? Então, há uma necessidade de prática. Paulo usa o verbo no modo imperativo, como eu já disse, praticai. E sabe, o segredo, ele termina, e o Deus de paz estará convosco. Ou seja, Paulo diz, se nós atentarmos para todas essas recomendações aqui, significa que este Deus de paz estará conosco. Está conosco. E eu quero concluir, o Senhor Jesus Cristo é o nosso ponto de equilíbrio nesse mundo desequilibrado. Né? Eu estava ouvindo a Cristina Gremel, da Gazeta do Povo. Né? Seria muito bom se os irmãos puderem assinar, está R$ 9,90 agora, uma promoção Gazeta do Povo de Curitiba, muito bom o jornal, muito conservador, né? E havia uma passeata, não sei se os irmãos viram, a favor da família cristã. E uma mulher jogou um maracujá congelado lá do 9º andar, se não me engano, e bateu na cabeça de uma senhora, abriu a cabeça dela, ela caiu. Nós estamos vivendo tempos de desequilíbrio, tempos de maldade, cada vez mais especializada em fazer o mal para os outros, né? Então, é uma pessoa desequilibrada, uma psicóloga, parece, que fez isso, né? Quer dizer, uma mulher que deve ajudar as pessoas a serem equilibradas, ela revelou desequilíbrio. Cristo em nós é a garantia da nossa alegria, Cristo em nós é a garantia da nossa moderação, do nosso descanso, da nossa mente assertiva e saudável, e Cristo em nós desencadeia em nós um aprendizado constante, como a irmã Vera disse da escola dominical. Como eu louvo a Deus pela EBD, que é uma verdadeira escola teológica, né? Uma escola em que
em que os seus alunos que a levam a sério aprendem o caráter de Cristo, né? Então, para vivê-lo no dia a dia. Então, no mundo de desequilíbrio, meus irmãos, vamos agir com equilíbrio, né? O Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A companhia de Jesus é uma companhia infalível, infalível. Então, lembrando os irmãos, essas recomendações apostólicas para uma vida equilibrada neste tempo de tanto desequilíbrio. Vamos viver a alegria, vamos viver a moderação, o equilíbrio, vamos viver o descanso, vamos viver com uma mente assertiva e saudável e vamos viver aprendendo constantemente. Pai, nós te agradecemos o privilégio e a honra de poder repartir o pão com os irmãos e juntos crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos agradecer este grupo de irmãos que está aqui. Obrigado por todos aqueles que levam o Senhor a sério, aqueles que o amam de todo o coração, alma e entendimento, com todas as forças, e ao próximo como a si mesmos. Aplica a tua palavra ao nosso coração e que o Senhor seja honrado e dignificado numa vida de equilíbrio neste mundo tão difícil. Muito obrigado por tua palavra, que é alimento, que é bússola, que nos dá a direção, que nos fortalece. Nós precisamos de ti. Continue abençoando o nosso pastor, sua família, toda a liderança da igreja e que cresçamos à semelhança de Cristo, na semelhança de Cristo, e vivamos o Evangelho, aproveitando cada oportunidade para falarmos do Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Em nome dele nós oramos, agradecidos. Amém.